Vamos dar continuidade à exploração aqui da framework do Bootstrap para falarmos muito rapidamente sobre o que são os Media Objects. Como temos visto ao longo desta playlist, o Bootstrap é então uma framework para formatação do conteúdo que aparece nas nossas páginas web. E na esmagadora maioria dos casos, quando estamos a navegar na internet, o que acontece atualmente é que somos constantemente projetados para as redes sociais. E um dos casos que é mais flagrante nas redes sociais é aquilo que nós designamos vulgarmente por posts, ou por comentários, ou como lhe queiram chamar. Os comentários normalmente são caracterizados por ter um texto, um título, tem um corpo da mensagem, que é o comentário, e tem normalmente associado aquilo que nós designamos também por um avatar, ou um símbolo, uma fotografia, uma imagem que, de certa forma, ajuda a perceber quem é o autor daquele comentário. E os Media Objects seguem um pouco esse caminho. O que é que o Bootstrap permite fazer? Criar aqui, através da utilização de algumas classes, aquilo que ele designa por objetos de mídia. O que é que vai acontecer na prática? Bom, é a possibilidade de nós podermos criar aqui contentores com este aspecto, como nós aqui temos, ok? Temos aqui um exemplo, aliás, temos vários exemplos, e cada um destes espaços que aqui estão é nada mais, nada menos que um contentor com três componentes fundamentais. O avatar, que é a imagem que aqui está, o título, e depois o corpo do texto. E existe inclusive a possibilidade de nós podermos aqui colocar nesting, isto é, o que é o nesting? É aninhar, é colocar dentro de alguns media containers, colocar outros media containers, ok? E na prática é depois termos aqui uma sequência de respostas aos comentários. Existe depois também aqui uma funcionalidade que é permitir alinhar aqui estas imagens. Bom, para fazermos aqui alguns exemplos de como é que este tipo de mecanismo funciona, eu tomei a liberdade de criar uma imagem de 64 por 64 bits, por pixels, peço desculpa. Por uma razão simples. Eu poderia usar as imagens que tenho aqui do Batman, ou do Superman, ou da Wonder Woman. No entanto, elas têm uma formatação que não é compatível com este tipo de tamanho. E o Bootstrap, independentemente de nós estarmos a utilizar aqui um mecanismo de formatação, etc., bastante avançado, como é o caso da framework do Bootstrap, não vai fazer cálculos nas imagens e adaptá-las a este tamanho, ok? Se nós lhe fornecermos uma imagem que é uma imagem de um tamanho, por exemplo, como esta do Batman, que tem quase 400 pixels por 400 pixels de altura, esta imagem não vai ser reduzida a este tamanho. Então, por conseguinte, o que eu fiz foi criar uma versão da imagem do Batman, exatamente igual à que estava ali. Eu vou aqui até colocar o pré-visualizar e, portanto, se nós virmos, é a mesma imagem, mas reduzida ao tamanho de 64 por 64 bits. Para que eu possa fazer aqui alguns exemplos. E dei-lhe o nome de Batman_2. Então, o que é que nós vamos ter que fazer para podermos tirar partido destes componentes? Bom, aqui está explicado que nós temos que criar um conteúdo com a classe Media. Dentro deste container, vamos lhe chamar assim, é que depois nós vamos colocar diferentes elementos que vão ter também as suas classes Media Object, Media Body, Media Heading, etc. Vamos então fazer aqui uma breve experiência do que é isto. Bom, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vamos ter aqui no nosso template de experiências, vamos ter aqui então já um container de Bootstrap, ok? Quem quiser utilizar um container fluido pode utilizar. Eu prefiro utilizar um container porque tem aquelas margens na lateral. Então vamos ter que criar um div cuja classe é Media. Ok? Este será o div que vai conter cada um destes blocos que aqui estão apresentados. Ok? Cada um destes blocos que aqui estão apresentados é um objeto de mídia. Agora vamos ter aqui diferentes elementos. Temos aqui o avatar, temos aqui o título e temos aqui o texto. Vamos tentar interpretá-los aqui. Aqui temos o media left, mídia à esquerda. Ora, mídia à esquerda é exatamente isto que nós temos aqui. Okay? Então o que nós vamos fazer aqui é basicamente criar um contentor dentro do contentor Media, no qual nós vamos colocar uma imagem, que neste caso concreto aqui tem inclusive até a possibilidade de nós podermos clicar e ser uma hiperligação. Não tem obrigatoriamente que ser assim, mas vulgarmente também acontece nas redes sociais, nós podemos clicar por cima da fotografia da pessoa e sermos encaminhados, por exemplo, para o seu perfil. Eu aqui não vou estar a complicar muito as coisas, já percebem como é que isto se faz, basta envolver o image em torno de uma hiperligação. Aqui o que nos interessa de facto é aqui o image. Então vamos colocar aqui um subcontentor, que neste caso será
aqui o avatar. Vamos lhe chamar aqui o avatar. Então vamos criar aqui div class media left. E o que nós vamos colocar aqui dentro deste contentor é então a nossa imagem. img source é igual a imagens barra Batman underscore 2.jpg. Okay? No entanto, para que esta imagem fique lá no local que nós desejamos, vamos ter que designar que esta imagem tem a classe Media Object. Eu vou aqui copiar e vamos aqui colar. Então, vamos colocar aqui classe igual a Media Object. Okay? E isto vai então permitir formatar esta imagem de acordo com este tipo de estrutura Media. Depois vamos ter aqui o título. Não é obrigatório, obviamente, mas este título vai estar também aqui identificado claramente. Portanto, nós temos aqui o... antes vamos ter ainda que criar aqui o Media Body, eu peço desculpa, o Medium Heading, que é o título, vai ser logo atribuído diretamente ao texto que nós formos colocar. Então, aqui neste título, vamos substituir aqui o documentário título por corpo do post, ok? E toda a gente percebe que o corpo do post é constituído por um título e por um texto. Nós vamos colocar aqui div class media body barra div. Dentro deste contentor vamos ter então duas secções. O título e depois vamos ter o texto do post. Okay? Eu estou a colocar com estes comentários para percebermos claramente o que é que estamos a fazer. Obviamente que os comentários não são necessários. Aqui vamos colocar logo o título. Por exemplo, pode ser um H3, pode ser um H2, pode ser um H1, consoante aquilo que pretenderem. Neste caso, a classe é igual a Media Heading. Sendo que Heading significa cabeçalho. Neste caso, o termo em português é cabeçalho. Ok? Bom, vamos colocar então aqui H3 e vamos colocar este é o título do post. Ok? Para colocarmos o texto do post, vamos ver o que é necessário. Bom, na prática não é rigorosamente necessário mais nada. Poderemos colocar um parágrafo, poderemos colocar spans, poderemos inclusive conjugar isto com outro tipo de formatações que existem dentro do Bootstrap. Ok? Portanto, estas reticências que ali estão são exatamente isso. É o corpo do texto. Então eu vou simplesmente colocar aqui um parágrafo. Este é o texto do post. Ok? Barra P. Vamos então verificar se aqui esta nossa implementação está a funcionar ou se falhou alguma coisa. Vamos aqui refrescar e, como podem observar, temos então aqui, este é o título do post, este é o texto do post e temos aqui o nosso avatar, que neste caso concreto não tem nenhuma hiperligação e, portanto, não dá para clicar nele. Bom, eu vou aqui alterar o texto, vou aumentar o texto substancialmente. Em termos de quantidade, vou usar uma técnica muito simples, vou aqui... Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer melhor. Vamos aqui ao Y. E vamos copiar aqui um corpo de texto, ok? Vamos copiar aqui um corpo grande de texto. Muito bem. Vamos então colar este texto aqui dentro deste parágrafo e vamos ver o que é que acontece. É óbvio que nós devemos sempre utilizar este tipo de mecanismos em conjugação, por exemplo, com o método da grelha do Bootstrap, porque é isto que vai permitir formatar a forma como os nossos posts vão aparecer, porque neste caso eles vão ter que ocupar a largura completa do nosso container. Vamos aqui fazer Ctrl S, vamos aqui refrescar e, como podem observar, ficamos com um post a toda a largura da nossa página. O que quer dizer que se nós tivéssemos criado aqui tudo isto dentro de um sistema de grelha, nós poderíamos eventualmente reduzir isto para metade, de uma forma extremamente simples. Não vamos estar aqui a perder grande tempo com isso. Eu criei este texto mais comprido por uma razão simples, é para mostrar podemos também colocar o avatar no meio ou no fundo. E essa explicação está aqui também no site do Bootstrap. Ele diz Media Alignment, o alinhamento do Media, e ele considera Media aqui, esta parte da imagem. E para isso nós podemos utilizar tanto Media Left como Media Right, ok? Vamos aqui fazer a experiência. Se eu aqui, em vez de Media Left na imagem, colocar Media Right, vamos ver o que é que ele vai fazer. Bom, vamos aqui refrescar
E ele, como podem observar, ele simplesmente chegou a imagem ligeiramente para a direita. Não houve aqui uma alteração muito grande. Portanto, de uma forma geral, vamos quase sempre utilizar o Media Left. Okay? Poderíamos estar a pensar, ok, ele vai colocar a imagem no outro lado, mas francamente não é muito comum vermos esse tipo de apresentação. De qualquer das formas, tudo é possível fazer-se aqui no Bootstrap, se nós quisermos utilizar, por exemplo, o sistema de grelha. Mas vamos ver então aqui o que é que acontece com este alinhamento que fica no topo, e esta é o alinhamento por defeito, é o alinhamento do topo, e depois temos o alinhamento ao meio e o alinhamento no bottom. Ora, ele refere exatamente aqui essa informação, algures. Eu sei que já havia aqui esta informação, mas eu agora não a consigo aqui encontrar, mas eu vou aqui colocar. Portanto, se nós colocarmos aqui Media e penso que aqui no Media Left, vamos a Media Top. Se colocarmos Top, é aquilo que está por defeito. Vamos aqui refrescar e não vamos ver a alteração. Aqui foi a alteração que resultou de eu ter voltado a ter o Left. Se eu colocar aqui Media Middle, vamos refrescar e, como podem ver, a imagem é centrada na vertical. E, obviamente, se eu clicar Media Bottom, vamos ter a imagem colocada no fundo do meu corpo de texto. E, portanto, se o corpo de texto aumentar substancialmente, a imagem será sempre colocada no fundo do corpo de texto, mas, claro está, aqui ocupando este espaço. De uma forma geral, o que são os objetos de mídia é isto. Obviamente que há aqui a possibilidade de nós tentarmos colocar aqui vários objetos de mídia uns dentro dos outros. Eu vou fazer aqui uma pequena experiência. Eventualmente a coisa não vai resultar como eu quero, mas às vezes acontece, e ainda bem que acontece, porque só assim é que nós vamos aprendendo. Eu vou aqui reduzir bastante o texto, para não termos um texto tão grande, e vamos aqui colocar o Media no seu default space, ok? Na sua formatação por defeito. Portanto, vamos colocá-lo lá no topo, ok? Temos aqui um post de um fórum. Vamos imaginar que iríamos ter aqui outro post a seguir. O que é que nós vamos aqui fazer? Muito simples. Vamos aqui replicar esta informação que aqui está. Portanto, eu vou aqui estreitar um bocadinho esta minha informação toda, para que não tenhamos aqui um corpo de texto muito comprido. E, portanto, o que nós temos aqui, eu vou deixar ficar aqui o container bem aberto, temos aqui então um objeto Media. Toda a informação que nós colocamos ali está contida aqui dentro deste espaço. Okay? O que significa que se eu copiar este conteúdo todo e colocar aqui em baixo, vamos ter um segundo elemento a ser colocado imediatamente por baixo do primeiro. Vamos aqui refrescar e cá está então este post. Vamos tentar ver aqui como é que nós fazemos, por exemplo, se existisse aqui uma resposta a este conteúdo que aqui está. Bom, nesta circunstância em concreto, o que nós temos aqui então são dois posts e o seu aspecto visual é este. Nós queremos que, em resposta a este post, apareça aqui o avatar e depois o título e o texto à frente, mas com um avanço que aqui está. Ora, se pensarmos muito bem, é muito fácil de perceber onde é que nós vamos encaixar esta informação. Nós vamos incluir, isto é, fazer aquilo que eles designam por nesting, ok? Que é aqui o media, aqui já vamos no Media List, isto é outra história, que não interessa se calhar aqui falarmos, é a possibilidade de nós colocarmos aqui listas de mídia, não faz muito sentido estarmos a reforçar isto, poderão lê-lo, obviamente, mas é este exemplo que aqui está dentro, ok? E, portanto, o que é que nós podemos fazer aqui? Bom, neste caso, nós temos aqui o Media Align, etc. E nós podemos aqui ver que na estrutura aparece aqui o espaço onde, normalmente a seguir ao texto, nós iríamos ter mais texto. Ora, em vez de adicionarmos mais texto, o que nós adicionamos é mais um elemento dentro deste elemento. Então aqui no nosso teste, nós temos o primeiro conteúdo, temos o segundo conteúdo. Eu vou copiá-lo, só a título de exemplo. E onde é que eu vou adicionar a resposta? Bom, vou adicioná-la aqui no interior do corpo, do body, mas imediatamente a seguir ao texto que faz parte neste caso, do Media Container. Okay? Então eu vou colocar aqui a minha nova resposta. Okay? E como podem observar,
a determinada altura na construção da nossa página web, esta estrutura pode se tornar complexa. No entanto, eu devo reforçar que este tipo de mecanismos é utilizado maioritariamente quando estamos a utilizar linguagens de criação HTML dinâmico. Portanto, se estivermos a utilizar um PHP, por exemplo, em que percorre os diferentes dados captados a partir de uma base de dados e vai depois construindo o código HTML. E esse tipo de estruturação do código, que poderá ser feita em meia dúzia de linhas de código, se entrar num ciclo, vai acabar por produzir ou por enviar para o nosso browser uma estrutura extremamente complexa de HTML. Nós não temos que fazer esta estrutura demasiado complexa, nós vamos ter que criar o script na linguagem de conteúdo dinâmico que permita criar toda esta estruturação aqui. Okay? Não é uma tarefa simples, é uma tarefa que requer alguma experiência, mas não é uma tarefa extremamente trabalhosa, porque pode ser feita inclusive por módulos, passar informações para uma função, etc. Mas são contextos que já não dizem respeito a este tipo de playlist, ou pelo menos ao assunto desta playlist. Vamos ver então o que é que aconteceu aqui. Bom, eu vou aqui refrescar o meu template e, como podem observar, passamos a ter então aqui a resposta a este meu último post, ok? De uma forma geral, é isto que há a dizer sobre os objetos mídia. Depois há aqui um conjunto de informações, nomeadamente nós podemos ver aqui que existe a possibilidade de nós podermos colocar de facto aqui o mídia do outro lado, uma questão de nós de explorarem aqui as diferentes classes. Existe aqui o Media List, que exige um bocadinho mais de markup language, ok? Mas que pode ser usado para o sistema de comentários de um artigo, por exemplo, ok? E é fundamentalmente nessa área que este tipo de estruturas é utilizado. E, portanto, aqui temos alguns exemplos de como é que isso se faz. No próximo vídeo nós vamos avançar muito rapidamente já para o fecho aqui desta secção, ok? E estamos praticamente a chegar ao fim da minha abordagem ao Bootstrap. E eu vou dizer isto porquê? Porque depois vamos passar ali para a parte do Java e ali vamos saltar algumas coisas que são um bocadinho mais complexas. Vai ser mais numa toada de instrução e de clarificação da informação que ali está.